Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí à nossa aula de elétrica residencial. Lembrando que esse curso aqui é oferecido aí pela E-Social, com parceria aí com a Secretaria de Assistência Social de Vargem Grande Paulista, tá bom? E hoje a gente vai falar de um tema aí muito importante, um tema que alguns alunos até vêm citando aí no grupo e me perguntando no particular o porquê que quando a gente estava com as aulas presenciais a gente sempre citou, quando a gente ia falar de alguma coisa, algum componente, até mesmo de algum circuito, a gente sempre citava de acordo com a norma NBR 5410. A gente vê aí alguns eletricistas falando que é bobagem você seguir aí a norma da NBR 5410, que isso não tem problema, que a gente pode estar fazendo a nossa instalação de acordo com nossos cálculos e tudo, mas assim, a norma NBR 5410 é para instalações elétricas de baixa tensão, que seja residencial, comercial e até às vezes predial, tá? Dentro dessa norma a gente tem alguns segmentos que a gente deve seguir, como por exemplo, cálculo de circuito, quantos circuitos deve passar num conduíte, e nisso eu vou estar mandando para vocês aí a norma NBR 5410 para vocês estarem se familiarizando com ela, para vocês estarem bem seguros do que vocês estarão fazendo, até mesmo quando você for passar aí um orçamento para algum cliente, né? Você sabendo aí, estando preparado para poder passar alguma parte técnica aí para o seu cliente vai se sentir muito mais seguro com certeza na hora do orçamento, e ele vai sentir que você é uma pessoa habilitada, muito mais habilitada para poder fazer a execução daquele serviço, ok? Tá bom? Hoje também a gente vai falar de um tema muito importante, que são os componentes, né? Qual é a função desses componentes na instalação elétrica, ok? Roda a vinheta! Olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso curso de instalações elétricas residenciais, né? E como eu havia dito para vocês, a gente vai falar de um tema muito importante. A gente vai estar falando dos componentes aí que a gente vai estar usando para poder fazer a nossa instalação elétrica aí na nossa residência. Utilizaremos aqui no nosso painel e vamos falar um pouquinho da função de cada um, tá bom? Vamos falar primeiro do disjuntor. Então pessoal, aqui nós estamos com o disjuntor unipolar, né? Esse disjuntor aqui, ele é de curva C, mas também vamos encontrar nas versões curva B, que na realidade a gente usa aí para carga resistiva, né? Quando a gente vai usar aí para ligar um componente, por exemplo, um chuveiro, um micro-ondas, um forno elétrico, a gente vai utilizar o curva B. O curva C, ele é para componentes, por exemplo, motores. Quando a gente vai ligar aí uma máquina de lavar ou propriamente até uma geladeira, né? Por mais que uma geladeira tenha aí uma carga resistiva que seria a lâmpada, temos o motor, né? Que é uma carga indutiva, que seria para motores, tá bom? A gente encontra ele nas versões unipolares, bipolares, quando você usa duas fases, né? No caso, 220, e também tem o tripolar. Deixa eu pegar aqui para vocês. Nós temos aqui, ó, o bipolar, que é isso aqui, automaticamente, se uma fase aqui der um problema ele cair, automaticamente ele desarma as duas fases. E também temos o tripolar, que são para 3 fases, tá bom? A gente vai estar falando um pouquinho mais sobre eles depois, quais são as funções e utilização de cada um, ok? Lembrando, pessoal, esse detalhe é muito importante. A gente vai estar falando depois sobre o IDR, que é o interruptor diferencial residual, ok? E vamos falar um pouquinho da diferença entre o disjuntor termomagnético e o IDR, tá bom? Falando mais aqui sobre o disjuntor na realidade, ele foi feito para curtos circuitos. Digamos que tem um curto-circuito numa determinada instalação, um determinado circuito, a função do disjuntor irá desarmar, diferente do IDR, tá bom? Vamos falar aqui do IDR. Lembrando que o disjuntor termomagnético é para proteger o circuito, tá? Então a gente vai estar falando um pouquinho agora sobre o IDR, que é interruptor diferencial residual, tá?
Esse interruptor aqui, ele dentro da norma NBR 5410, ele é importantíssimo e também é obrigatório, principalmente quando você vai fazer a utilização em residências, principalmente em áreas úmidas, como lavatório, chuveiro, componentes que você for ligar na parte externa da sua residência, obrigatoriamente você tem que ter o DR. Ou você pode colocar um DR direto para o circuito que você irá utilizá-lo, ligar, ou então você pode estar fazendo ele como geral, como está aqui no nosso quadro, ok? Que a gente vai estar falando sobre ele. Qual que é a função do interruptor diferencial residual? Basicamente, salvar vidas. Por quê? Ele consegue identificar quando há fuga de corrente no seu circuito. Digamos que uma das fases lá esteja encostando na lataria da sua geladeira ou de algum componente eletrônico que você tenha e automaticamente você vai pegar nesse componente e você toma um choque. Automaticamente ele vai desarmar, né, o IDR, porque ele vai identificar essa fuga de corrente, ou até então, se você for e tomar um choque, ele vai perceber que você está recebendo essa descarga elétrica e automaticamente ele vai desarmar, tá bom? Então podemos dizer que isso aqui é para salvar vidas, ok? Diferente do disjuntor termomagnético, que na realidade ele é só para curto-circuito. Então se você for lá tomar um choque, o disjuntor termomagnético ele não irá desarmar. Já assim, o DR ele irá desarmar. Pessoal, é importantíssimo. Se você pegar, por exemplo, esse aqui, que é um tetrapolar, vocês verão que terá um neutro, um N aqui desse lado. Qual que é a forma correta de estarmos fazendo a ligação do nosso interruptor diferencial residual? Se vocês olharem aqui, nós temos esse aqui, é um modelo tetrapolar. Então, se a gente olhar aqui do lado, aqui tem um N. Aqui a gente vai entrar com o neutro do nosso circuito se tivermos o neutro, ok? Só que nas fases aqui, quando a gente vai entrar, por exemplo, com um circuito aqui tripolar, um sistema trifásico ou até com um sistema bifásico, se a gente olhar no circuito aqui, ele tem a forma de ligação. A gente não pode inverter a forma de ligação, porque você não fará, ele não trabalhar na função correta dele, ok? Lembrando que a gente tem nas formas aqui o bipolar, né, que são um neutro e uma fase, e o tetrapolar que trabalhamos aí com o neutro e 3 fases, tá bom? Então essa é a função aí do nosso interruptor diferencial residual na nossa instalação, que é salvar vidas. Nós podemos usar ele tanto para um determinado circuito, como eu havia falado, como também utilizá-lo como a gente está utilizando nesse quadro aqui, que é no geral, ok? Vamos lá, pessoal, vamos falar de um componente aqui também muito importante na nossa instalação elétrica, que é o DPS, ok? Então, digamos que o seu cliente ligou e falou assim, olha, a minha TV ontem queimou, deu um raio aqui, choveu muito e queimou a minha TV. Então o que você vai fazer? Você vai indicar para ele e falar, olha, é que na sua instalação elétrica você não tem o DPS, que essa é a função do DPS. O DPS, ele irá proteger o seu circuito, até os seus componentes, né, de uma descarga elétrica, por exemplo, um raio ou até uma manobra que a concessionária possa estar fazendo. Esse componente aqui irá fazer a proteção do seu circuito, do seu componente. Lembrando que, por exemplo, esse aqui é para uma fase. Então, se eu for usar aí para 2 fases, eu tenho que utilizar um para cada fase. Lembrando que eu também devo utilizar para o neutro, se caso o meu neutro não for aterrado, ok? Então, pessoal, você vai encontrar ele desta forma aqui. Ele parece um disjuntorzinho, né? Um disjuntor. E você vai ter aqui a corrente máxima que ele aguenta.
Então, o que acontece? Caiu um raio lá, queimou o DPS, obrigatoriamente você tem que ir lá e trocá-lo, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço a vocês aí pela presença e espero que vocês tenham gostado e que vocês possam estar com a gente na próxima vez. Obrigado e tudo de bom!